Bom, vamos lá. Tratar a respeito da PEC que está tramitando no Congresso, a respeito da jornada de trabalho de 6 por 1, ou seja, 6 dias trabalhados e um dia de descanso. Foi proposto pela deputada Érica Hilton para que fosse extinta esse tipo de jornada, para que também fosse feita uma PEC, aprovado por meio de PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para que se reduzisse, além da jornada de trabalho, também o tempo à disposição do empregador, ou seja, reduzir de 44 horas semanais para 36 horas semanais e também a redução dos dias de trabalho para que fosse, no máximo, uma jornada de 4 dias semanais. Aqui vamos tratar a respeito dessa proposta de emenda à Constituição que foi feita pela deputada Érica Hilton e depende do apoio de 171 parlamentares para ser analisada no Congresso. Ou seja, uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, já encabeçada pela Érica Hilton, que vai mudar o artigo 7º da Constituição no seu inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais. Então, vai haver uma redução do limite previsto na Constituição, passando de 44 horas semanais para uma jornada máxima semanal de 36 horas, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Aqui também há uma inclusão dessa novidade de, no máximo, 4 dias de trabalho por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, aqui há uma análise superficial sobre o que diz a PEC, que basicamente seria essas reduções e essa alteração de jornada que eu já li aqui no artigo 7º e alguns debates que foram já protagonizados no Congresso Nacional, diz o seguinte: a escala 6 por 1 é uma prisão e é incompatível com a dignidade do trabalhador. Segundo a deputada, a mudança é necessária para adaptar as leis trabalhistas às novas demandas sociais e promover um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado. A alteração proposta à Constituição Federal reflete um movimento global em direção a modelos de trabalho mais flexíveis aos trabalhadores, reconhecendo a necessidade de adaptação às novas realidades do mercado de trabalho e às demandas por melhor qualidade de vida dos trabalhadores e dos seus familiares. Então aqui vem uma longa explicação, mas que não dá nenhuma opinião concreta sobre o que de fato essa PEC propõe e o que é que ela vai causar no mercado de trabalho. Obviamente que essa proposta de emenda à Constituição é o primeiro passo para que se haja uma discussão ampla a respeito se deve haver uma mudança na jornada de trabalho e na duração do trabalho ou se deve ser mantido como está. O primeiro ponto que eu acho importante nós destacarmos aqui é que, de fato, uma jornada de trabalho de 6 dias trabalhados por um dia de descanso, eu acho uma jornada muito extenuante. No entanto, essa jornada ela não se aplica a todos os trabalhadores e a todas as empresas. Existem algumas empresas, como por exemplo o comércio, ou então hospitais, ou então farmácias, que precisam estar abertas praticamente 24 horas por dia. E no caso da jornada de trabalho de 6 dias trabalhados por um de descanso, esses trabalhadores, eles, em grande medida, eles recebem mais do que os trabalhadores que trabalham os 6 dias ali até a metade do sábado, 44 horas semanais, e descansam no domingo. Então, o que eu entendo é que essa jornada de trabalho, ela não deveria, primeiramente, estar prevista na Constituição, porque o Brasil e o mundo todo existem empresas que têm certas peculiaridades e se você engessa, como você tem aqui na Constituição brasileira, um engessamento das relações de trabalho, uma previsão que não pode ser alterada, então você não pode, por exemplo, prever um contrato de trabalho que você irá trabalhar 60 horas semanais, mesmo que seu salário seja superior, muito superior ali, à jornada de 44 horas semanais, por exemplo, porque você estaria infringindo a Constituição. Obviamente que existem empresas que contratam em outro tipo de modalidade de trabalho, como, por exemplo, faz uma PJ, o empregado ali, ele abre uma pessoa jurídica e começa a prestar serviço para aquela empresa, para que ele possa trabalhar na jornada de trabalho que a empresa solicita. É uma situação que causa um desgaste para o trabalhador? Óbvio que é. Mas existem pessoas que querem, em certos momentos da vida, trabalharem mais para mais na frente descansarem. Ou estão com um objetivo próprio, pessoal,
que querem trabalhar mais para ganharem mais. Mas o engessamento das previsões do trabalho na justiça brasileira faz com que o trabalhador ele não tenha a opção de escolher ali sua jornada de trabalho. Certamente que o comércio e a farmácia e os hospitais e esses estabelecimentos que precisam da jornada de 6x1 vão ser os mais afetados. Mas eu acredito que todos os empregos e todas as relações de trabalho vão ser afetadas por essa mudança que coloca ali na Constituição Federal uma regra tão rígida nas relações de trabalho. Por exemplo, nós quando vamos buscar quais são os outros países que adotam uma jornada de trabalho, porque, aliás, na proposta de emenda à Constituição, quando nós vemos aqui que é dito que há uma mudança global, que vários países estão adaptando a jornada de trabalho a essa nova realidade, de fato, há uma mudança em vários países a respeito da flexibilização do trabalho. Alguns empregos não demandam uma jornada de trabalho tão extenuante quanto outros empregos. Por exemplo, aqui na proposta de emenda à Constituição, na sua justificativa, diz o seguinte: a alteração à proposta à Constituição Federal reflete um movimento global em direção a modelos de trabalho mais flexíveis aos trabalhadores, reconhecendo a necessidade de adaptação às novas realidades do mercado de trabalho e às demandas por melhor qualidade de vida dos trabalhadores e de seus familiares. Os empregados sempre buscaram reduzir o tempo de trabalho sem ter seus salários diminuídos. Por isso, cumpre ao Congresso Nacional avançar na redução da jornada de trabalho e propor medidas para impedir que os empregadores subvertam os direitos ao tempo livre remunerado conquistado pelos trabalhadores. Na história brasileira das relações de trabalho, os conflitos e tensões em torno da jornada reduzida sempre foram alvo preferencial dos empregadores e empregados. Não obstante, por meio da luta dos trabalhadores, conquistaram-se o descanso semanal remunerado, férias, licenças maternidade e paternidade, abono de faltas e outros direitos. Primeiramente, que eu acho que esse texto, essa justificativa, ela é muito enviesada, porque o que se tem é que as relações de trabalho elas vão se adaptando de acordo com o que o mercado solicita. Então, apesar de estar previsto na lei, por exemplo, na Constituição Federal, que todos os brasileiros têm direito ao pleno emprego, que atenda a todas as necessidades que estão previstas no artigo 7º ali da Constituição Federal, que são inúmeros direitos. Quando nós analisamos aqui o que é previsto na Constituição Federal, no artigo 6º, é dito o seguinte: são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência social aos desamparados na forma dessa Constituição. Aí previsto no artigo 7º aqui, que são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, é previsto o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ou seja, a Constituição, muito embora preveja que são direitos dos trabalhadores inúmeros direitos ali previstos para o trabalhador, como, por exemplo, saúde, moradia, alimentação, todos esses direitos que estão aqui previstos, não há, na realidade, uma aplicação prática disso, porque nós sabemos que o salário mínimo, que é previsto no nosso ordenamento, que é mudado eventualmente pelo presidente da República de ano em ano, não garante aos trabalhadores nem perto desses direitos que estão aqui previstos no artigo 7º, como, por exemplo, alimentação, moradia, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene. Então, muito embora a lei preveja muita coisa que os trabalhadores teriam direitos, isso não se aplica na realidade. E essa legislação, essa proposta de emenda à Constituição, vai ser mais uma lei que, apesar de estar bem intencionada, porque eu acredito que, de fato, os trabalhadores que trabalham numa jornada, numa escala de 6x1, trabalham demais e não têm tempo para se dedicar a várias outras atividades, como, por exemplo, a família, a cuidar bem dos filhos, a ter um momento de lazer, a ter um momento de descanso apropriado ali para o trabalhador. Eu acredito que uma proposta de emenda à Constituição que limita ainda mais a forma de contratação vai atravancar, vai piorar ainda mais o mercado de trabalho que já está prejudicado aqui no Brasil. Então, muito embora se diga que irá gerar, pelos estudos que foram feitos aqui, 6 milhões de vagas de emprego,
As empresas, elas têm uma dificuldade enorme de contratar porque tem o risco de serem colocadas na Justiça do Trabalho e tem o risco de serem condenados a um pagamento de diversas verbas que os trabalhadores pedem na Justiça do Trabalho, que de fato eles possuem direito, mas que às vezes as empresas não têm aquela condição de pagar todas aquelas verbas aos trabalhadores. E o que é melhor? É o trabalhador receber todas as proteções da Justiça Trabalhista ou o trabalhador ele ficar desempregado. Porque existem empresas que não têm condições de pagar todas as verbas trabalhistas que são devidas aos trabalhadores. O que é melhor para aquele trabalhador, para que surjam vagas de emprego novas? É que novos empregadores possam contratar, ainda que com menos proteções ou com todas as proteções e nenhum emprego. Então, são discussões que são debatidas pelo lado A ou B de forma muito enviesada. Então, para que se haja uma discussão realmente ampla sobre esse tema, é necessário que venha para a realidade das pessoas e existem pessoas que não têm capacidade de gerar para aquele empregador naquele momento, seja porque são pessoas inexperientes, seja porque são pessoas muito jovens e que não têm experiência alguma no mercado de trabalho, nunca trabalharam. O que é que uma pessoa com 18 anos de idade, que nunca trabalhou na vida, ou até menos, 16 anos de idade, mas que precisa trabalhar ali, como é que ele vai gerar um valor suficiente para aquela empresa para que ele receba 2, 3 mil reais de carteira assinada? Ou até mesmo um salário mínimo de carteira assinada. Porque quando nós vamos calcular os custos de um trabalhador com carteira assinada, aqui eu peguei um site qualquer aqui que nós colocamos aqui a remuneração, o salário bruto do empregado, e nós vemos quanto é que, de fato, o empregador irá pagar. Então, por exemplo, no caso de um trabalhador empregado em carteira de trabalho assinada, isso aqui gera, dependendo da forma de tributação daquela empresa, para uma empresa normal, que está ali no regime tributário normal, isso aqui vai gerar para a empresa um custo total de R$ 2.286,36. Ou seja, para cada trabalhador que ele coloca assinando a carteira e pagando um salário mínimo, R$ 1.420, a empresa de fato está pagando ali R$ 2.286,36. Quando é do Simples Nacional, que é outro regime de tributação, ele vai pagar em torno de R$ 1.831,80, o que ainda é muito acima do salário que ele de fato paga para o trabalhador. Então, muitos trabalhadores não têm essa noção de quanto é que de fato o empregador ele paga no final das contas por cada trabalhador com carteira assinada. Muito tem se falado aqui nessa discussão que vários outros países têm empregado ali esse novo tipo de modelo de contratação. Então, existem, aqui eu botei aqui no Google, quais países adotaram a jornada 4x3, ou seja, 4 dias trabalhados por 3 de descanso. Além do Brasil, vários países já adotaram ou testaram a jornada de trabalho de 4 dias por semana, incluindo Islândia, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Nova Zelândia e Japão. Mas, procurando mais a fundo sobre essas questões, nós vemos que, de fato, o Google aqui dá uma meia-verdade, divulga uma meia-verdade, porque em vários países, pessoas que de fato moram lá experimentam outra realidade que não aquela que é dita ali de 4 dias de trabalho por 3 de descanso. Por exemplo, essa influenciadora aqui, essa youtuber aqui, do canal Tchê no Exterior, ela conta como é, de fato, o contrato de trabalho nos Emirados Árabes. Vamos ouvir um pouco sobre a experiência dela. Que assim tu pode fazer o planejamento e mais se encaixa. Vou trazer aqui para velocidade normal. Acha na tua vida, não é mesmo? Então, bora pro vídeo. Criatura, contrato de trabalho por aqui nos Emirados ainda entra naquela palavrinha que eu uso muito quando eu falo sobre a vida aqui. Complicado. Então aqui nós temos já um primeiro ponto. É complicado, quer dizer que, na verdade, não tem uma definição muito exata daquilo que é acertado com o trabalhador. E vamos ver o que ela diz aqui logo no início, que eu achei perfeito para que a gente possa, de fato, discutir sobre se é viável ou não essa jornada de trabalho prevista na Constituição Federal, da forma como se está propondo aqui por meio dessa PEC. Vou botar aqui bem grande na minha frente, ó. Complicado. Pois é. Cada empresa, cada lugar tem o seu próprio contrato de trabalho. E se tu assinar ele, significa que tu aceitou. Não tem direito à reclamação depois, sabia? Porque aqui não existe o direito do trabalho, assim como existe aí no Brasil. Esse é um ponto muito importante a respeito da discussão aqui no Brasil sobre essa proposta de emenda à Constituição, porque
aqui nós temos inúmeros direitos trabalhistas previstos na CLT que mais engessam ali a possibilidade do trabalhador discutir a relação de emprego dele com o empregador do que propriamente estimulam a geração de novos empregos ou protegem de fato o trabalhador. Porque no momento que nós contratamos um empregado, o empregador ele já faz a conta, obviamente, do risco que ele está correndo de pagar uma rescisão ali, porque aquele trabalhador não se adequou ao seu emprego. Então, ele vai ter que pagar uma multa muito alta ao final dessa relação de emprego. Caso, por exemplo, ele passe ali 6 meses com aquele empregado, mas aquele empregado ele começa a atrasar, ele começa a apresentar atestados e gerar problemas para a empresa, ou então simplesmente não gera aquilo, a expectativa não foi atendida do empregador, ele simplesmente não pode desligar aquele empregado, porque ele ali vai ter que pagar 40% de multa do FGTS, vai ter que pagar todas as férias proporcionais, 13º proporcional, com mais 1/3 de férias e diversas outras verbas que são cobradas do empregador ao final do contrato de trabalho de demissão sem justa causa. Então, isso gera um custo muito alto para o empregador e ele, obviamente, que ele fica receoso de contratar qualquer empregado, porque se ele tiver que demitir aquele funcionário, ele vai ter que pagar muito para aquele funcionário por conta daquela demissão. Uma coisa muito importante que eu quero trazer para ti é que quando tu assina um contrato aqui, basicamente, tu tá dizendo que tu é propriedade do teu empregador. Ah, é sim. Sabe por quê? Então, aqui nós temos uma segunda informação importante, porque apesar de estar dito ali no Google e apesar de ser alardeado isso aí pelos defensores da extinção e da abolição ali dessa jornada de 6x1, muitos contratos de trabalho em outros países que se diz que há essa jornada de 4x3, 4 dias trabalhados por 3 de descanso, o que há, na verdade, é que existem diversas formas de se pactuar ali a relação de emprego. Não existe só uma forma de se pactuar. Então, vai ter que haver uma adaptação ali àquela realidade daquele empregador e daquele empregado. Então, se há a possibilidade, em algumas empresas, de se trabalhar numa jornada 4x3, isso aí vai ser proposto, mas obviamente que aquele que trabalha mais vai receber mais. Então, há uma opção e há uma escolha feita pelo empregado ali no momento da contratação. O que aqui no Brasil é visto pelos legisladores desde a década de que foi proposta ali a legislação trabalhista da CLT, que é de 1940. Então, é visto que o empregado ele tem que ser ali protegido ao extremo, senão ele vai ser enganado pelo empregador, que é sempre tido como aquele que causa o maior prejuízo ao empregado, que não tem credibilidade nenhuma perante o empregado e sempre vai ali tentar passar a perna no empregado. Então, o Estado ele tem que intervir em toda a relação de emprego para proteger aquele empregado ali que é um pobre coitado e que, na maioria das vezes, isso não ocorre. Obviamente que existem relações que existe um abuso, existe. Eu atuo na Justiça do Trabalho diariamente e vejo muitas relações abusivas entre um empregado e o empregador. Mas essa não é a regra da Justiça do Trabalho hoje em dia. Hoje temos inúmeras empresas que são pequenas empresas, que a grande parte das empresas do Brasil são pequenas empresas que não conseguem simplesmente pagar todas as verbas trabalhistas da forma como é previsto na CLT. Mas, mesmo assim, eles estão ainda gerando um emprego para aquela pessoa que pode ali se qualificar naquele emprego, pode adquirir uma experiência e pode buscar um outro emprego que seja melhor, que atenda mais ainda suas expectativas e sua qualificação. Mas você engessar as relações de trabalho, como se está propondo aqui no Brasil, por meio de uma PEC, eu acho problemático. Na minha opinião, o que deveria ser feito, antes de se colocar na Constituição uma previsão que é proibido o trabalho acima de 36 horas ou em outra jornada que não seja a de 4x3, deveria se discutir possibilidades de se prever ali de que o empregado e o empregador tivessem a possibilidade de fazer contratos diversos, a depender do ramo de atuação da empresa, a depender da forma que aquele empregado quer trabalhar. Se ele não quer trabalhar na jornada de 6x1,
ele vai precisar trabalhar em outro local que não seja necessária aquela jornada de 6x1. Infelizmente, existem empresas que precisam ter jornadas diferenciadas, jornadas mais longas. O que se pode discutir é a diminuição ali da carga tributária em cima dessas empresas e a diminuição da carga tributária em cima dos empregados. Porque se não houvesse um custo tão elevado de se contratar e de se demitir no Brasil, certamente as empresas teriam possibilidade de contratar mais empregados e fazer testes com mais empregados ou até mesmo de contratar e demitir de forma mais fácil e aí isso aí aqueceria o mercado de trabalho e, por exemplo, aquele empregado que não tem tanta qualificação ali no início da sua vida de emprego ali, sua carteira de trabalho nunca foi assinada, por exemplo, ele ali vai ter uma experiência e pode gerar uma assinatura de carteira. Mas eu acho que o engessamento das relações de trabalho previsto na Constituição, isso aí vai causar mais prejuízo do que vantagens para o mercado de trabalho ou para os empregados ou para os empregadores. Isso vai acabar ali com a possibilidade de escolha dos empregados e também com alguns tipos de serviço que são essenciais para a população e que não podem ter uma carga tributária. Vai ser praticamente inviabilizado o trabalho em muitos postos de emprego, porque vai ter que se contratar mais uma pessoa, o que vai causar uma maior possibilidade de ter que se demitir uma pessoa e com a demissão desse funcionário vai gerar um custo muito elevado para as empresas. Então, a PEC, apesar de ser o instrumento correto legislativo, eu acho que a discussão deve ser como nós podíamos flexibilizar a possibilidade de a discussão ser entre empregado e empregador, ainda com a proteção, mitigando essa proteção ao longo do tempo, mas ainda com a proteção do Estado, porque o Estado sempre protegeu os trabalhadores aqui no Brasil, desde a promulgação da CLT. Então, é necessário que haja ainda um caminho a ser trilhado, mas que haja uma flexibilização entre as possibilidades de se contratar. Eu acredito que essa é a melhor solução antes de se colocar na Constituição uma forma de contratação tão engessada como essa que é proposta.